O maior erro mental que impede sua evolução, Napoleon Hill. Você sabia que pessoas inteligentes, dedicadas e cheias de potencial não fracassam por falta de capacidade? Elas fracassam porque repetem, durante anos, um erro mental que quase nunca é questionado. Esse erro não impede que trabalhem, que estudem ou que façam planos. Pelo contrário, ele permite que continuem ocupadas, ativas e aparentemente em movimento, enquanto a evolução real permanece estagnada. É por isso que o tempo passa, os esforços se acumulam e ainda assim surge aquela sensação incômoda de que a vida poderia estar em outro nível. Esse erro não rouba um dia ou uma semana, ele rouba anos inteiros sem fazer barulho. Neste vídeo, você vai compreender o que Napoleon Hill observou ao longo de décadas, estudando pessoas bem-sucedidas e pessoas frustradas. Você vai entender quais padrões mentais se repetem antes da estagnação, por que esse erro é tão difícil de perceber e como ele se instala no subconsciente, sem gerar dor imediata. Aqui não se trata de motivação, nem de frases inspiradoras. Trata-se de consciência, direção mental e correção interna. Ao longo deste conteúdo, você será conduzido a enxergar com clareza o que precisa ser ajustado para que sua evolução deixe de ser tentativa e passe a ser um processo consistente e sustentável. Todo erro mental começa de forma sutil. Ele não nasce como um pensamento negativo evidente, nem como uma crença limitante explícita. Ele se forma a partir de pequenas concessões internas que parecem inofensivas no momento em que são feitas. Napoleon Hill observou que a mente humana raramente se desvia de maneira brusca. Ela se adapta lentamente a estados internos de conforto, racionalização e adiamento. É assim que o erro se instala sem ser percebido. A pessoa não decide conscientemente parar de evoluir. Ela apenas deixa de decidir com firmeza. O ponto de origem desse erro está na relação entre pensamento e decisão. Pensar sobre mudar não é o mesmo que decidir mudar. A mente pode passar anos refletindo, analisando, planejando e esperando o momento ideal, enquanto o subconsciente continua operando com os mesmos comandos antigos. Cada vez que uma decisão é adiada, o cérebro registra um padrão, não como fracasso, mas como normalidade. Aos poucos, a mente aprende que não precisa agir com precisão, porque sempre haverá uma nova chance, uma nova face, um novo come. Esse padrão se fortalece quando a pessoa confunde maturidade com cautela excessiva. Ela acredita que está sendo responsável ao não se comprometer totalmente. Acredita que está sendo prudente ao manter opções abertas. Porém, o que está acontecendo internamente é a erosão da autoridade pessoal. Napoleon Hill alertava que a mente que não aprende a decidir com clareza passa a ser governada por circunstâncias externas. O ambiente começa a ditar prioridades, urgências e direções. A pessoa reage à vida, em vez de conduzi-la. O erro mental se consolida quando o subconsciente passa a evitar o desconforto da decisão definitiva. Decidir de verdade exige assumir riscos internos, exige abrir mão de justificativas futuras, exige abandonar a zona cinzenta onde tudo é possível, mas nada é definido. Para a mente não treinada, essa clareza parece perigosa, então ela prefere manter-se em um estado de preparo constante, sempre quase pronta, sempre quase comprometida. Esse estado gera uma falsa sensação de controle,
quando na verdade gera estagnação. Com o tempo, esse padrão cria uma identidade silenciosa. A pessoa começa a se ver como alguém que está sempre em processo, sempre aprendendo, sempre ajustando. Isso parece positivo, mas esconde um problema sério. O processo nunca se conclui. O aprendizado nunca se transforma em decisão sustentada. A mente se acostuma a viver no intervalo entre intenção e ação. E é exatamente nesse intervalo que o potencial se perde. Sem barulho, sem drama, sem aviso. Entender onde esse erro nasce é essencial, porque ele não está ligado à falta de inteligência, nem a traumas profundos. Ele nasce de escolhas mentais repetidas, que parecem pequenas demais para serem questionadas. Porém, quando somadas ao longo do tempo, essas escolhas constroem uma vida inteira. A partir daqui, surge uma questão ainda mais profunda. Por que pessoas capazes, conscientes e cheias de recursos internos continuam presas a esse padrão, mesmo percebendo que algo não está funcionando? Pessoas capazes não se sabotam porque são fracas. Elas se sabotam porque são inteligentes o suficiente para criar justificativas sofisticadas para decisões que não querem enfrentar. A mente treinada para analisar também aprende a racionalizar. Napoleon Hill percebeu que, quanto maior a capacidade intelectual de alguém, maior o risco de usar essa capacidade para evitar o desconforto da mudança real. O erro mental não se apresenta como medo explícito. Ele se apresenta como lógica, prudência e espera estratégica. Esse tipo de autossabotagem é perigoso porque não parece sabotagem. A pessoa acredita que está sendo realista, responsável e consciente. Ela adia decisões importantes dizendo que precisa de mais informação, mais preparo, mais segurança. Internamente, o subconsciente interpreta esse adiamento como proteção. Ele aprende que evitar o risco emocional é prioridade. Com o tempo, essa proteção se transforma em padrão. A mente passa a fugir automaticamente de tudo o que exige comprometimento profundo. Napoleon Hill explicava que a maior diferença entre quem evolui e quem permanece estagnado não está no nível de conhecimento, mas no relacionamento com o desconforto. Pessoas que evoluem aprendem a decidir mesmo sem garantia absoluta. Pessoas que se sabotam exigem certeza antes de agir. Como a certeza nunca é total, a ação verdadeira é sempre adiada. O resultado é uma vida vivida em modo de preparação, nunca em modo de construção. Esse padrão gera um conflito interno difícil de sustentar. Por um lado, a pessoa sabe que poderia avançar mais. Por outro, ela encontra razões convincentes para permanecer onde está. Esse conflito consome energia mental e cria uma sensação constante de tensão silenciosa. A pessoa não está em paz, mas também não está em crise. Ela vive em um estado intermediário que se torna confortável demais para ser rompido e desconfortável demais para ser ignorado. Com o passar do tempo, a autossabotagem se torna invisível. Ela não se manifesta em grandes erros, mas em pequenas escolhas repetidas, em compromissos assumidos pela metade, em decisões que sempre ficam para depois, em metas que nunca são abandonadas, mas também nunca são perseguidas com total clareza. A mente aprende a conviver com essa ambiguidade e passa a chomela de equilíbrio, quando na verdade é medo de definição. Napoleon Hill alertava que nenhum progresso consistente acontece enquanto a mente estiver dividida. Evolução exige alinhamento interno, exige que pensamento, decisão e ação caminhem na mesma direção.
Quando isso não acontece, a pessoa até se movimenta, mas não se transforma. E é justamente aqui que surge um dos maiores mitos do desenvolvimento pessoal. Um mito que reforça esse erro mental e impede milhares de pessoas de avançarem de forma definitiva. Um dos mitos mais perigosos já aceitos pela mente moderna é a ideia de que a motivação vem antes da mudança. Esse pensamento parece lógico, mas cria um ciclo silencioso de espera que paralisa a evolução. A pessoa acredita que precisa sentir vontade, inspiração ou confiança total para agir. Enquanto isso, a mente permanece em repouso estratégico, observando, avaliando e adiando. Napoleon Hill foi claro ao identificar que a motivação não é a causa da transformação, mas o efeito de uma decisão bem sustentada. Quando a mente espera sentir algo para agir, ela entrega o controle ao ambiente. Esse mito se fortalece porque a motivação é confortável. Ela não exige compromisso. Ela vem e vai sem cobrar coerência. A mente gosta disso, porque pode justificar a inconstância sem enfrentar o desconforto da responsabilidade. Quando a motivação está alta, a pessoa começa. Quando ela desaparece, a pessoa para. O subconsciente aprende rapidamente que não há consequências reais para abandonar decisões. Com o tempo, isso enfraquece a autoridade interna e cria uma dependência emocional de estímulos externos. Napoleon Hill observou que pessoas verdadeiramente bem-sucedidas não confiam na motivação como base de ação. Elas constroem clareza antes de entusiasmo. Elas decidem antes de sentir. Ao fazer isso, reprogramam o subconsciente para obedecer a uma direção consciente, não a estados emocionais passageiros. Esse é um ponto de ruptura importante. Enquanto a maioria espera estar pronta para agir, quem evolui, age para se tornar pronto. Essa inversão muda tudo. O mito da motivação também alimenta a ilusão de que algo externo precisa acontecer para que a vida avance. Uma oportunidade perfeita, um sinal claro, um momento ideal. Essa espera constante cria um estado mental de dependência, onde a pessoa se vê como alguém que reage às circunstâncias, não como alguém que as conduz. A mente perde o hábito de decidir e passa a aguardar permissão invisível para avançar. Isso não gera fracasso imediato, gera atraso. E o atraso, quando acumulado, custa anos. Quando a motivação é colocada no centro da evolução, a mente se acostuma a negociar consigo mesma. Hoje sim, amanhã não. Agora faz sentido, depois arrusta. Esse padrão fragmenta a identidade. A pessoa não confia mais na própria palavra interna. Cada promessa não cumprida enfraquece um pouco mais a conexão entre intenção e ação. Napoleon Hill alertava que o sucesso exige continuidade mental. Sem isso, qualquer entusiasmo inicial se dissolve. Compreender que a motivação não é o ponto de partida, mas uma consequência, muda a relação com o próprio poder interno. A mente começa a perceber que não precisa esperar sentir algo diferente para agir diferente. Ela precisa decidir de forma mais clara e sustentar essa decisão apesar das oscilações emocionais. Essa compreensão abre espaço para uma observação ainda mais profunda. Se a motivação não é o motor da evolução, então o que realmente diferencia aqueles que constroem resultados duradouros daqueles que apenas começam repetidamente? Napoleon Hill não construiu suas conclusões observando momentos de entusiasmo, mas padrões mentais sustentados ao longo do tempo.
Ao estudar pessoas bem-sucedidas e pessoas frustradas, ele percebeu que o sucesso raramente nasce de eventos extraordinários. Ele nasce de uma postura interna consistente diante da vida. O padrão invisível que antecede toda evolução real é a capacidade de manter uma direção mental clara, mesmo quando as circunstâncias oscilam. Esse padrão não é visível de fora. Ele se manifesta na forma como a pessoa pensa quando ninguém está observando. Hill percebeu que antes de qualquer conquista externa existir, há uma decisão interna que deixa de ser negociável. Essa decisão não depende de humor, nem de motivação, nem de validação externa. Ela se torna um eixo interno. Quando esse eixo existe, o subconsciente passa a organizar comportamentos, hábitos e escolhas em torno dele. Quando não existe, a mente se dispersa. Ela reage a estímulos, urgências e opiniões alheias, perdendo força ao longo do tempo. O erro mental que impede a evolução aparece exatamente quando essa direção interna é substituída por intenção vaga. A pessoa até deseja mudar, crescer ou prosperar, mas não estabelece um compromisso mental firme com o que isso significa na prática. Napoleon Hill chamava atenção para o perigo de desejar sem decidir. O desejo sem decisão fortalece a imaginação, mas não fortalece o caráter. Ele cria expectativa sem estrutura, e expectativa sem estrutura gera frustração. Outro ponto crucial observado por Hill é que o subconsciente não responde a desejos ocasionais. Ele responde a comandos repetidos com convicção. Quando a mente envia sinais confusos, ora querendo avançar, ora recuando diante do desconforto, o subconsciente escolhe o caminho mais familiar, não por maldade, mas por eficiência. Ele protege o conhecido. Por isso, sem direção mental clara, a pessoa acaba vivendo versões diferentes do mesmo ano, repetidas ao longo da vida. Napoleon Hill também percebeu que pessoas que evoluem de forma consistente não esperam alinhamento externo para se sentirem seguras. Elas criam alinhamento interno primeiro. Isso significa decidir quem se quer ser antes de saber exatamente como tudo vai acontecer. Essa decisão muda a forma como problemas são interpretados. O que antes parecia obstáculo passa a ser ajuste. O que antes parecia ameaça passa a ser teste de coerência. Quando esse padrão invisível se instala, a mente deixa de desperdiçar energia com dúvidas constantes. Ela passa a operar com foco. E foco, no sentido mais profundo, não é concentração forçada. É ausência de conflito interno. É saber para onde se vai, mesmo sem enxergar todo o caminho. Essa clareza não nasce do acaso. Ela nasce da disposição de abandonar o erro mental, da indecisão contínua. A partir daqui, torna-se inevitável olhar para como esse erro aparece nas situações mais simples do dia a dia, moldando escolhas aparentemente pequenas, mas decisivas ao longo do tempo. O erro mental que impede a evolução não se revela em grandes decisões dramáticas. Ele se manifesta nas escolhas pequenas, repetidas e aparentemente irrelevantes do cotidiano. É ali que ele se fortalece. Napoleon Hill observou que a mente humana raramente perde o rumo de uma só vez. Ela se afasta da própria direção aos poucos, sempre encontrando boas razões para justificar cada desvio. Uma decisão adiada aqui, um compromisso flexibilizado ali, uma promessa interna quebrada, sem consequências visíveis. Nada disso parece grave isoladamente, mas o subconsciente registra tudo. Esse erro aparece quando a pessoa começa
a negociar consigo mesma. O que era um plano claro se transforma em algo ajustável demais. O que era uma decisão firme vira uma intenção condicional. A mente aprende que pode ceder sem custo imediato. E como não há dor instantânea, o padrão se repete. A pessoa diz que amanhã faz melhor, que na próxima semana se organiza, que mais adiante retoma o foco. O problema não é adaptação. O problema é a ausência de um eixo interno que não seja constantemente renegociado. No dia a dia, isso se expressa como dispersão. A pessoa começa algo importante, mas se distrai facilmente com tarefas urgentes, porém irrelevantes. Ela responde a demandas externas com rapidez, mas posterga aquilo que realmente mudaria sua vida. O subconsciente interpreta essa dinâmica como uma hierarquia de valores. Aquilo que é sempre adiado passa a ser visto como não essencial. Com o tempo, até a mente consciente começa a duvidar da própria prioridade. Napoleon Hill explicava que hábitos não nascem da força de vontade, mas da repetição de decisões coerentes. Quando a decisão não é clara, o hábito não se consolida. O que se consolida é a inconsistência. A pessoa até tenta criar rotinas, mas elas não se sustentam porque não estão conectadas a uma identidade definida. Sem identidade, o comportamento flutua. E quando o comportamento flutua, os resultados também flutuam. Esse erro também aparece na forma como a pessoa lida com dificuldades. Em vez de ajustar a estratégia, mantendo a direção, ela abandona a direção inteira, confunde obstáculo com sinal de desistência. Isso acontece porque a decisão inicial nunca foi profunda o suficiente para atravessar o desconforto. O subconsciente, mais uma vez, escolhe o caminho mais familiar. Voltar ao conhecido parece mais seguro do que sustentar um novo. Ao observar esses padrões cotidianos, fica claro que a estagnação não é um evento. Ela é um processo silencioso construído diariamente. Pequenas escolhas moldam grandes destinos. Quando isso se torna evidente, surge uma compreensão inevitável. Se o erro se manifesta nas pequenas decisões, o preço real dele não está no presente imediato, mas no acúmulo silencioso ao longo dos anos. É exatamente esse preço que precisa ser compreendido agora. O preço real desse erro mental não é percebido no curto prazo. Ele não se manifesta como uma grande perda repentina, mas como uma redução gradual daquilo que poderia ter sido vivido. Napoleon Hill alertava que o maior desperdício humano não é o fracasso visível, mas a vida vivida abaixo do próprio potencial. Quando a mente se acostuma a adiar decisões, a negociar compromissos internos e a aceitar versões medianas de si mesma, ela cria um teto invisível. A pessoa continua funcionando, produzindo e seguindo em frente, mas sempre aquém daquilo que poderia construir. Esse preço aparece primeiro como uma sensação difusa de insatisfação. Nada está necessariamente errado, mas algo parece sempre incompleto. A pessoa alcança objetivos, mas eles não trazem plenitude. Avança em algumas áreas, mas sente que outras ficam para trás. Essa fragmentação interna gera um desconforto silencioso, difícil de explicar, porque não há um motivo externo claro para a frustração. O erro mental não destrói a vida, ele a limita. E essa limitação é mais cruel do que o fracasso, porque passa despercebida por muito tempo. Com os anos, o custo se torna mais evidente. A pessoa começa a olhar para trás e perceber quantas oportunidades foram deixadas em estado de quase
quase tentou, quase decidiu, quase se comprometeu. Napoleon Hill observou que o arrependimento mais profundo não vem das decisões erradas, mas das decisões não tomadas. Cada escolha evitada enfraquece a confiança interna. A mente passa a duvidar da própria capacidade de conduzir a própria vida com firmeza. Esse erro também cobra um preço emocional elevado. Viver sem direção clara consome energia mental. A pessoa pensa demais, analisa demais e sente demais, mas decide pouco. O conflito interno se torna constante. Há uma luta silenciosa entre o que se sabe que deveria ser feito e o que é feito, de fato. Essa tensão contínua gera ansiedade, cansaço mental e, em muitos casos, uma sensação de estar sempre atrasado em relação à própria vida. Napoleon Hill chamava atenção para o fato de que o tempo não perdoa indecisão prolongada. Cada ano vivido sem alinhamento interno fortalece hábitos mentais que se tornam cada vez mais difíceis de romper. O subconsciente passa a tratar a estagnação como normalidade. E quanto mais normal ela se torna, mais distante fica a ideia de mudança profunda. Não porque a mudança seja impossível, mas porque a mente perde a referência do que é viver com clareza. Compreender o preço desse erro é desconfortável, mas necessário, não para gerar culpa, mas para restaurar a consciência. Quando a pessoa percebe que não está apenas adiando decisões, mas adiando a própria vida, algo se desloca internamente. Esse deslocamento abre espaço para a correção mental verdadeira. E essa correção não começa com esforço externo, mas com uma mudança precisa na forma de pensar, decidir e comandar o próprio subconsciente. É exatamente isso que precisa ser entendido agora. A correção mental que Napoleon Hill propõe não começa com disciplina rígida, nem com força de vontade extrema. Ela começa com uma reorganização interna da autoridade. Hill compreendeu que a mente só muda de direção quando reconhece quem está no comando. Enquanto decisões são tratadas como tentativas, o subconsciente permanece livre para escolher o caminho mais confortável. Quando a decisão se torna definitiva no plano interno, algo muda imediatamente. A mente deixa de negociar e passa a obedecer. Essa correção exige abandonar um hábito profundamente enraizado, o hábito de decidir apenas parcialmente. Napoleon Hill ensinava que uma decisão verdadeira não precisa ser perfeita, mas precisa ser sustentada. Ela não depende de garantias externas. Ela nasce de uma escolha consciente de assumir responsabilidade pelos próprios pensamentos. Quando isso acontece, o subconsciente recebe um sinal claro. Não há mais espaço para interpretações ambíguas. A direção foi definida. O ponto central dessa correção está na qualidade do pensamento dominante. A mente humana é moldada pelo pensamento que mais se repete com emoção e convicção. Hill demonstrou que não basta pensar positivamente de forma ocasional. É necessário pensar deliberadamente. Pensamento deliberado é aquele que não reage ao medo, à dúvida ou à oscilação emocional. Ele permanece estável, mesmo quando o ambiente muda. Essa estabilidade é o que permite a construção de hábitos duradouros. Outro aspecto fundamental dessa correção é a clareza de propósito. Napoleon Hill afirmava que a mente sem propósito definido se dispersa naturalmente. Ela se apega a urgências, distrações e pressões externas. Quando o propósito é claro, ele funciona como um filtro. Decisões se tornam mais simples. Prioridades
se organizam. O subconsciente passa a trabalhar a favor, não contra. A energia mental deixa de ser desperdiçada em conflitos internos e passa a ser direcionada. A correção mental também exige coerência entre pensamento e ação. Cada vez que a mente decide algo e não sustenta essa decisão, ela enfraquece sua própria autoridade. Por outro lado, cada decisão sustentada, mesmo pequena, fortalece o comando interno. Napoleon Hill enfatizava que grandes transformações começam com pequenas vitórias internas. Não vitórias visíveis ao mundo, mas compromissos honrados consigo mesmo. Quando essa correção começa a acontecer, a mente entra em um novo estado. Um estado de alinhamento. Nesse estado, o subconsciente não precisa mais ser forçado. Ele coopera, ele organiza comportamentos, emoções e reações de forma mais eficiente. A pessoa percebe que não precisa lutar contra si mesma para avançar. Ela precisa apenas manter clareza e consistência. Esse é o ponto em que a evolução deixa de ser esforço constante e passa a ser consequência natural. A partir daqui, surge uma pergunta inevitável: como sustentar essa correção ao longo do tempo e integrar-la profundamente no subconsciente para que ela não se perca diante dos desafios do dia a dia? Integrar essa correção mental no subconsciente é o passo que define se a mudança será temporária ou permanente. Napoleon Hill compreendia que a mente consciente pode decidir, mas é o subconsciente que sustenta o comportamento ao longo do tempo. Por isso, a repetição consciente é essencial, não como rotina mecânica, mas como reafirmação diária de identidade. Quando a mente repete uma decisão com clareza emocional, o subconsciente começa a aceitá-la como verdade. E o que o subconsciente aceita, ele passa a proteger. Esse processo não acontece pela força, mas pela constância. A mente não precisa ser pressionada, precisa ser educada. Cada vez que uma decisão é honrada, mesmo em situações simples, o subconsciente registra um padrão de confiabilidade interna. Aos poucos, ele deixa de questionar a direção escolhida. A resistência diminui. O conflito interno se dissolve. A pessoa passa a agir com mais naturalidade, não porque ficou mais forte, mas porque ficou mais alinhada. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente responde melhor a imagens mentais claras do que a ordens vagas. Quando a pessoa sabe exatamente quem está se tornando, suas escolhas começam a refletir essa imagem. O erro mental da indecisão perde força porque não encontra mais espaço para negociação. A mente passa a operar a partir de identidade, não de esforço. O comportamento deixa de ser uma tentativa e passa a ser uma expressão. Outro elemento fundamental dessa integração é a vigilância consciente. Não no sentido de controle rígido, mas de presença. A pessoa aprende a observar seus próprios pensamentos antes que eles se transformem em ações automáticas. Quando um padrão antigo tenta se manifestar, ele é reconhecido rapidamente. Não com julgamento, mas com correção imediata. Essa consciência evita recaídas longas e impede que pequenos desvios se transformem em ciclos inteiros de estagnação. Com o tempo, a repetição consciente cria um novo padrão emocional. A mente passa a associar clareza com segurança, decisão com estabilidade, direção com paz interna. Esse é um ponto pouco compreendido, mas essencial. O subconsciente não resiste à mudança quando ela é percebida como segura. Quando a mente aprende que manter a decisão traz mais tranquilidade do que abandoná-la, a transformação se consolida. Nesse estágio,
a pessoa percebe algo profundo. Evoluir não exige vigilância constante, nem esforço excessivo. Exige alinhamento contínuo. A mente deixa de oscilar entre querer e desistir. Ela simplesmente segue. É aqui que a alta performance deixa de ser um objetivo distante e se torna um estado natural de funcionamento. E quando esse estado se estabelece, surge o momento mais importante de todo o processo, o momento da escolha definitiva de viver a partir dessa consciência, sem retorno ao antigo padrão. Chega um momento em que a consciência não permite mais retorno ao modo automático. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque agora você enxerga com clareza. Napoleão Hill afirmava que, quando a mente compreende um princípio em profundidade, ignorá-lo passa a ser uma escolha consciente. E toda escolha consciente carrega responsabilidade. A partir desse ponto, viver no mesmo padrão não é mais distração, é decisão. E essa percepção muda completamente a relação com a própria vida. Evolução real não acontece em explosões emocionais, nem em promessas grandiosas. Ela acontece quando a mente escolhe todos os dias sustentar uma direção clara, mesmo diante da incerteza. O erro mental que impedia a sua evolução perde força, não porque foi combatido, mas porque foi substituído por consciência. Onde antes havia negociação interna, agora existe alinhamento. Onde antes havia espera, agora existe comando mental. Napoleon Hill ensinava que o maior poder humano é a capacidade de escolher o pensamento dominante, não o pensamento ocasional, mas aquele que governa decisões, hábitos e reações. Quando esse pensamento é claro, o subconsciente trabalha em harmonia. A vida deixa de ser uma sequência de tentativas e passa a ser uma construção intencional. Não perfeita, mas coerente. Não imediata, mas consistente. Neste ponto, você não precisa de mais informação. Precisa de continuidade. Precisa honrar as decisões que agora fazem sentido. Precisa lembrar que cada pequeno compromisso mantido fortalece sua autoridade interna. Cada vez que você escolhe agir alinhado, mesmo sem aplausos, você reforça a identidade que sustenta prosperidade, foco e alta performance. Finalmente, compreenda isto. O tempo continuará passando, com ou sem clareza. A diferença é que a partir de agora, ele pode trabalhar a seu favor. Não porque tudo será fácil, mas porque sua mente deixou de ser um obstáculo silencioso e passou a ser uma aliada consciente. Evoluir é assumir o comando interno e não abandoná-lo. Essa escolha, uma vez feita com lucidez, transforma não apenas resultados, mas a forma como você vive cada dia.